Imagine que estamos reunidos para conversar sobre uma das visões mais impressionantes que o Padre Pio teve durante sua vida. Se você ainda não conhece suas experiências com o mundo espiritual, saiba que ele testemunhou fenômenos extraordinários, milagres, alertas divinos e mistérios que envolvem a fronteira entre a vida e a morte. Esses relatos nos convidam a refletir sobre o que existe além do que nossos olhos podem ver. Se esse tema desperta sua curiosidade, acompanhe essas histórias que compartilhamos regularmente. A maioria dos encontros do Padre Pio com almas do além trazia consolo. Eram espíritos que apareciam para agradecer, pedir orações ou anunciar que finalmente haviam encontrado paz. No entanto, nem todas as aparições eram tranquilas. Algumas revelavam o outro lado da eternidade, o peso do pecado, o arrependimento dilacerante e a tênue linha que separa a justiça da misericórdia divina. Certa noite, segundo relatos preservados por seus irmãos de ordem, Padre Pio rezava sozinho em sua cela quando sentiu um frio intenso tomar conta do ambiente. A pequena chama da lamparina a óleo tremulava como se agitada por uma brisa invisível. Ao erguer os olhos, viu diante de si um homem alto, maltrapilho e pálido, com o rosto marcado por uma dor que palavras não conseguiam descrever. Seus olhos transbordavam angústia, e as mãos tremiam sem controle. Antes que Padre Pio pudesse dizer qualquer coisa, a figura falou com voz sufocada: "Padre, estou condenado." Mais tarde, o santo contou que aquelas palavras ecoaram no silêncio como um trovão, mas algo em seu coração lhe dizia para não ter medo. Com suavidade, perguntou: "Por que diz isso, meu filho?" O homem respondeu: "Porque tirei uma vida. Matei um inocente." O que se seguiu foi um dos momentos mais perturbadores e reveladores que Padre Pio já descreveu. Ele explicou que a alma não estava envolta em chamas ou correntes, mas mergulhada em uma tristeza insuportável. Não chorava por dor física, mas pelo horror do que havia feito. "Ainda posso ouvir sua voz", confessou Padre Pio tempos depois. O espírito implorava por misericórdia com o desespero de quem finalmente enxergava a verdade. O homem contou que, muitos anos antes, havia sido soldado em um conflito violento no sul da Itália. Em um acesso de fúria, tirara a vida de outro homem. Fugiu, viveu escondido e morreu sem se confessar ou se arrepender. Agora, diante de Padre Pio, sua alma estava desesperada. "Não estou perdido para sempre", disse, "mas não consigo avançar em direção à luz. Estou preso na lembrança do meu pecado." Padre Pio compreendeu o que testemunhava, não era o inferno, mas os limites do purgatório. Um lugar onde a misericórdia espera, mas ainda não pode entrar plenamente. Ele compartilhou com os outros frades que aquele encontro transformou para sempre sua compreensão sobre a justiça divina. Percebeu que o castigo de Deus nunca é cruel. É a verdade tornada visível. Então, perguntou ao homem: "Por que Deus permitiu que você viesse até mim?" A alma respondeu: "Para pedir suas orações. Para encontrar alguém que ainda acredite que posso ser perdoado." Segundo o relato de Padre Pio, o homem então caiu de joelhos, ou o que parecia ser joelhos, e gritou: "Padre, se pudesse ver o que eu vejo, nunca desperdiçaria um único instante no pecado." Essa frase nunca mais saiu da mente de Padre Pio. Ele passou o resto da noite em oração, prostrado no chão, suplicando a Deus misericórdia por aquela alma. Na manhã seguinte, celebrou uma missa em sua intenção, pedindo aos irmãos que não o interrompessem. Quem participou da cerimônia contou que Padre Pio chorou durante toda a liturgia. Quando terminou, sussurrou: "Ele está livre." A história se espalhou discretamente pelo mosteiro. Alguns duvidaram, outros ficaram profundamente abalados. Mas quem conhecia bem Padre Pio notou que seu comportamento mudou depois daquela noite. Ele passou a falar com mais frequência sobre a gravidade do pecado e como as pessoas subestimam o dano que ele causa à alma. Em uma ocasião, disse a um grupo de peregrinos: "Se pudessem ver o que o pecado faz à alma, morreriam de tristeza." Ao mesmo tempo, aquela experiência aprofundou sua compaixão pelos maiores pecadores. Começou a ensinar que, por maior que fosse a culpa, a misericórdia de Deus é sempre maior. No coração de Deus não existem portas trancadas, dizia, apenas portas que nos recusamos a abrir. Para Padre Pio, a visão da alma daquele assassino revelou algo fundamental sobre o purgatório e a misericórdia divina.
Ele entendeu que nem mesmo os culpados dos piores crimes estão automaticamente condenados. Existe um mistério que ocorre no instante final, um encontro entre a alma e a verdade, no qual até o coração mais endurecido pode se voltar para Deus. Mas também viu como esse momento pode ser terrível para quem nunca buscou o perdão em vida. Certa vez, afirmou, na hora da morte, a alma leva consigo apenas duas coisas, o amor e o arrependimento. Todo o resto fica para trás. Por isso, dedicou sua vida a exortar as pessoas a se confessarem, a se arrependerem e a enfrentarem seus pecados antes que a eternidade as obrigasse a isso. Em uma carta a uma de suas filhas espirituais, escreveu: "Não compreendemos o peso de um único pecado até vê-lo à luz de Deus. Então, choraremos. Não porque Deus seja cruel, mas porque perceberemos o quanto Ele nos amou e o quanto pouco o amamos." Explicou que essa dor, chamada pelos santos de contrição, é o que purifica a alma após a morte. Não se trata do fogo do castigo, mas do fogo do amor que queima os últimos vestígios do egoísmo. O assassino que vi não estava no inferno, contou ao padre Alessio. Estava no fogo da misericórdia. Estava aprendendo a amar de novo. Essa expressão, o fogo da misericórdia, tornou-se uma das mais repetidas em seus ensinamentos. Resumia toda a sua visão sobre a justiça divina. Para ele, o inferno não era o fogo que purifica, mas a recusa em se deixar purificar. O purgatório, por sua vez, era o fogo que cura. Com frequência, dizia aos penitentes que se desesperavam por seus erros passados: "Não tenham medo. A misericórdia de Deus é mais profunda que a ferida." Afirmava que até os culpados dos crimes mais graves poderiam encontrar redenção se voltassem sinceramente para Deus. Em uma de suas homilias, explicou da seguinte maneira: "O pecador que se ajoelha diante de Deus já está na metade do caminho para o céu. A alma que justifica seu pecado já está na metade do caminho para o inferno." Era essa a lição que a visão do assassino lhe ensinara. A diferença entre o desespero e a esperança está na humildade. O crime daquele homem havia sido monstruoso, mas seu arrependimento, mesmo depois da morte, era genuíno. Padre Pio compreendeu que a misericórdia divina pode alcançar até além do túmulo, mas espera por um único gesto do coração, uma única centelha de arrependimento. Depois daquele encontro, passou a rezar constantemente pelas pessoas que haviam cometido violência, soldados, criminosos, todos aqueles sobrecarregados pela culpa. Ensinava a nunca presumir que alguém está além da salvação. "Rezem pelos maiores pecadores", dizia, "porque são eles os que mais precisam de misericórdia e os que menos acreditam merecê-la." Quando perguntavam por que Deus teria permitido que uma alma assim aparecesse para ele, respondia: "Para que eu nunca mais julgasse ninguém." Acreditava que ninguém compreende verdadeiramente a misericórdia até ver o rosto da miséria humana, e para Padre Pio, aquela noite em sua cela foi exatamente isso, um confronto com a miséria que implorava por perdão e foi atendida. Nos dias que se seguiram à visão da alma do assassino, Padre Pio parecia transformado. Quem convivia com ele notava um olhar mais sério, uma intensidade renovada quando falava sobre confissão, pecado e perdão. Sempre pregara a misericórdia, mas agora suas palavras carregavam um peso diferente, o peso de quem havia testemunhado que poucos conseguem ver. A misericórdia tem um preço. Padre Pio dizia aos frades que, se as pessoas pudessem enxergar o sofrimento das almas que partem sem arrependimento, passariam a vida inteira suplicando pela misericórdia de Deus. Para ele, a maior dor dessas almas não era o fogo ou o castigo, mas o instante em que compreendiam, com clareza absoluta, quanto amor haviam recusado. É o próprio amor que as queima, explicava, porque agora elas o veem como ele é, e veem o que perderam. Para Padre Pio, essa revelação era ao mesmo tempo aterradora e consoladora. Aterradora porque o pecado nunca é tão inofensivo quanto imaginamos. Consoladora porque, mesmo o pior dos pecadores, não é apagado, não é esquecido, não é abandonado. É ainda perseguido pelo amor de Deus. O assassino suplicara por misericórdia, e fora ouvido. É até onde a misericórdia alcança, dizia Padre Pio. Ele acreditava que as preces dos vivos podiam chegar até mesmo aquelas almas aprisionadas na dolorosa consciência de seus erros. A alma não pode se ajudar sozinha, escrevia, mas pode ser ajudada. Nossas orações se tornam as mãos que a erguem em direção à luz.
Por isso, insistia que cada missa, cada terço, cada pequeno sacrifício podia libertar alguém que sofria no purgatório. Não deixem os mortos serem esquecidos, dizia. Se vissem como eles esperam por uma prece, seus corações se partiriam. Essa convicção moldou o resto de sua vida. Ofereceu incontáveis missas pelos mortos, soldados, criminosos, aqueles que partiram de forma súbita ou violenta. Certa vez, afirmou que até as almas de assassinos, se morressem com um lampejo de arrependimento, poderiam ser salvas pela oração. Não era um otimismo sentimental. Era a certeza nascida do que vira, um homem condenado por sua própria consciência, ainda não condenado por Deus, implorando por intercessão. Padre Pio costumava dizer que a justiça e a misericórdia de Deus não são inimigas, mas duas chamas da mesma fogueira. A justiça revela o que somos. A misericórdia oferece o que ainda podemos nos tornar. Segundo ele, toda alma um dia enfrentará ambas as chamas, e a diferença entre o céu, o purgatório e o inferno está em como ela responde. A alma que ama o fogo é purificada, dizia. A alma que o teme está perdida. A uma de suas filhas espirituais, ensinou, quando rezar pelos pecadores, não ore como se fosse melhor que eles. Ore como se estivesse ao lado deles. Essa era a lição que aprenderá naquela noite. O pecado nivela todos, e a misericórdia convida a todos a se levantarem. Anos depois, outra visão confirmou o que já começava a compreender. Padre Pio rezava nas primeiras horas da manhã quando viu uma procissão de almas, homens, mulheres e crianças, atravessando o claustro em silêncio. Seus rostos eram solenes, mas os olhos brilhavam de paz. Entre elas, reconheceu o mesmo homem que vira anos antes, o assassino. Dessa vez, porém, sua expressão era serena. Ele olhou para Padre Pio, assentiu uma vez e desapareceu na luz. Ao Padre Alessio, contou depois, ele entrou no céu. A misericórdia terminou o que o arrependimento dele começou. E acrescentou, em voz baixa, ninguém está longe demais. Só estão perdidos aqueles que param de pedir. Essa frase se tornou um de seus ensinamentos mais repetidos. Padre Pio dizia que, mesmo quando uma alma se sente indigna, mesmo quando cometeu atos terríveis, ela nunca deve parar de pedir misericórdia. Porque a misericórdia não se merece, ela se aceita. E completava, o maior pecado do desespero é acreditar que Deus pode perdoar os outros, mas não a você. Para ele, a alma do assassino fora permitida aparecer não como punição, mas como mensagem, um sinal visível do que todo ser humano enfrenta na morte, o confronto entre a verdade e o amor. A luz de Deus mostra tudo, dizia, mas mostra para curar, não para humilhar. Comparava a purificação da alma a um escultor talhando uma estátua no mármore. Os golpes do cinzel doem, explicava, mas cada um deles revela a beleza. Para a alma do assassino, aquela beleza estivera soterrada sob a violência e o orgulho. Mas quando, enfim, viu o rosto de Cristo, compreendeu que matara mais do que um homem, ferir a imagem de Deus no outro. E esse reconhecimento foi seu primeiro passo rumo à redenção. Padre Pio contava essa história com frequência nas confissões, especialmente para aqueles que se julgavam além do perdão. Há um homem que confessou uma vida de crueldade, disse, não há pecado tão pesado que a mão de Deus não possa erguê-lo. O único peso insuportável é o orgulho. E então lhe recordou a alma do assassino, ele matou um homem, mas não foi abandonado. Deus o perseguiu até a eternidade, até que se rendesse. Também usava o relato para alertar sobre o perigo de adiar o arrependimento. Não esperem a morte para pedir misericórdia, dizia. Peçam agora, enquanto o amor ainda lhes custa algo. Para ele, o arrependimento não era medo do castigo, mas o amor despertando. A um penitente, disse certa vez, quando a alma diz me perdoe, o céu estremece de alegria. Por isso, nunca se cansava de ouvir confissões, mesmo quando suas mãos sangravam e o corpo doía. Cada absolvição é uma ressurreição, afirmava. Nos últimos anos de vida, a mensagem de Padre Pio tornou-se mais simples, mais cortante, mais urgente. O inferno começa quando a alma deixa de acreditar na misericórdia, dizia. E aqueles que lhe perguntavam o que vira nos olhos do assassino, respondia, vi o inferno e vi o céu, ambos dentro de um mesmo homem.
Explicava que essa era a condição humana, todo coração guarda ambas as possibilidades. É por isso que a misericórdia de Deus nunca cessa, porque Ele sabe como somos frágeis. Sua compaixão pelos pecadores nascia dessa compreensão. Se Deus me tivesse mostrado apenas os santos, dizia, talvez eu me tornasse orgulhoso. Por isso, mostrou-me os pecadores, para que eu os amasse mais. Mesmo após sua morte, as pessoas continuaram a experimentar os frutos dessa compaixão. Há testemunhos de ex-presidiários e soldados que afirmam ter encontrado paz, coragem e vontade de mudar ao rezar para Padre Pio. Eles acreditavam que a mesma misericórdia que alcançara um assassino poderia alcançá-los também. Para ele, esse era o propósito de toda a visão, não assustar, mas despertar, não condenar, mas lembrar que a batalha pela alma não termina enquanto houver um último suspiro, e que, mesmo então, o amor ainda luta por nós. Certa vez, disse, quando eu morrer, pedirei a Deus que me deixe ficar nos portões do céu até que o último pecador entre. Essa frase resume tudo o que ele foi, o sacerdote ferido que sangrou pelos outros, que rezou noite adentro, que viu tanto o horror do pecado quanto a beleza da redenção. A visão do assassino suplicando misericórdia não era uma história de desespero. Era uma história de vitória, não do assassino, mas de Deus. Uma vitória que proclama, nenhum pecado é definitivo, nenhuma escuridão é profunda demais, nenhuma alma está além do alcance. Se essa história tocou você, compartilhe-a com alguém que se sente indigno de perdão. E se quiser continuar descobrindo as visões que Padre Pio teve, os mistérios que revelam até onde a misericórdia pode chegar, não deixe de acompanhar. A próxima revelação pode mudar tudo o que você vê.